Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, esta semana nós temos a graça de ouvir no Evangelho de São Marcos a pregação e as curas que Jesus tem feito. O Evangelho de hoje, ele é uma profunda catequese sobre a missão curadora de Jesus. Esse Evangelho, ele tem 3 partes importantes para a gente se aprofundar em cada uma. A primeira parte está contando como Jesus chegou ali. Ele saiu da sinagoga. Quem veio na missa ontem, lembra que ontem Jesus estava na sinagoga em Cafarnaum, onde lá ele liberta um homem que estava possuído por um demônio. E ele vem com Tiago e João, que são irmãos, e vão para a casa do Simão e do André, que também são irmãos. Quando eles chegam na casa, a sogra de Pedro estava de cama e com febre. Às vezes nós temos uma febrinha aí, né? Quando começa a passar do 37 e a gente não vai para a cama. Para uma pessoa estar na cama significa que a febre da sogra de Pedro era muito forte, que a impedia de ficar em pé. E o que eles fizeram? Eles foram contar para Jesus. Essa deve ser a sua primeira atitude: apresentar para Jesus, como um intercessor, uma intercessora, além das suas dificuldades, a doença e as dificuldades de alguém que você, humanamente, com as suas forças, não pode resolver. E aí você apresenta para aquele que tudo pode. Essa semana nós vamos ouvir o Evangelho
que todo mundo conhece, do paralítico. Ele não podia chegar até lá. Quem que levou o paralítico até onde Jesus estava na casa? Foram os seus amigos. Aqui também, a sua primeira atitude diante da doença de alguém, antes de pedir oração para todo mundo, antes de divulgar na internet, antes de contar para a família, é contar, apresentar com confiança para Jesus. Ele tudo pode e Ele saberá como conduzir e te ajudar a conduzir. Segunda parte do Evangelho. Preste muita atenção. É um processo que Jesus vai fazer para curar. Primeira coisa, Jesus se aproxima da sogra de Pedro. Segunda atitude, ele segura na mão da sogra de Pedro. Terceira atitude, ele ajudou a sogra de Pedro a levantar-se. Se você quer ser curado, curada, se você quer ajudar alguém a curar, comece a colocar os verbos curativos na sua vida: aproximar, segurar e ajudar. Quando Jesus se aproxima da sogra de Pedro, lá não tinha Covid-19, então ele podia chegar perto. Quando você aproxima, o doente se sente bem, porque normalmente uma pessoa doente, ela pode sofrer outras consequências além da doença: o isolamento, a falta de apoio da família. Então, quando Jesus se aproxima, aquela pessoa já começa a se sentir amada, visitada. Depois Jesus segura na mão dela. Segurar na mão é sentir um pouquinho com o outro a sua dor. E quem recebe a segurança da mão do outro também se sente mais confortável, mais amado, mais amada. E depois ele ajuda ela a levantar. Jesus não dá um puxão na mulher e levanta ela sozinho. Quando Jesus segura na mão dela, ele dá força para ela. E a sogra de Pedro participa no processo de ficar em pé. Ele ajuda, mas ela também vai sentindo confiança e se levantando. As nossas famílias hoje tem muita gente doente, porque os verbos curadores nessas famílias não existem mais. O doente muitas vezes fica isolado, fica no quarto. Eu vou cuidar dele, eu vou ligar a TV e deixar ele lá quieto. Eu vou só colocar uma fralda nele e deixa lá o dia inteiro. Eu tenho condições de contratar um curador, eu vou ficar perdendo tempo com esse meu parente? E isso vai deixando a pessoa mais doente. Os verbos aproximar, segurar e ajudar fizeram com que a sogra de Pedro ficasse curada. Depois de Jesus fazer tudo isso, e só depois, a febre desapareceu. A febre aqui é como uma doença que te impede de ficar de pé, te impede de louvar a Deus, te impede de fazer tanta coisa. E qual é o resultado depois da febre desaparecer? A sogra de Pedro começa a servi-los. Quem serve, serve porque ama. Quem serve, serve porque pode estar livre e em pé para estar disponível. Não adiantaria nada essa mulher ficar curada se não fosse para servir. Se a sua vida não for para servir, a
a sua vida serve pouco. E a última parte do Evangelho, de tardezinha, levaram até Jesus todos os doentes daquela cidade e os possuídos pelo demônio, pessoas que estavam sem vida, presas, longe de Deus. Então a cidade inteira ficou em frente àquela casa, e Jesus curou muitas pessoas e expulsou muitos demônios. E Jesus não deixava que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. Mais uma referência para quem foi na missa ontem. Como que Jesus ontem expulsou o demônio? Falando o que para ele? Cala-te e sai dele. E hoje está dizendo que ele não deixava ninguém falar. Presta muito bem atenção no final do Evangelho. De madrugada, Jesus saiu para rezar no lugar deserto, ou seja, sozinho. Tem hora que você precisa rezar sozinho, para você ter força, como Jesus, para expulsar esses demônios, para você ter força para expulsar os demônios da sua vida, para ajudar a sua família, para ser um intercessor. Se você não começar pela oração e depois de tudo isso terminar com oração, você não dá conta. A oração é o nosso sustento, como Jesus aqui está falando que ele fez. Ele saiu, depois de curar tanta gente, ele saiu para rezar. E termina assim: o Simão Pedro e os outros começaram a procurar Jesus, e chegou perto dele dizendo assim: olha, Jesus, todo mundo está te procurando. E Jesus, de vez falar assim: eu estou aqui, que bom que estão me procurando, né? Ele fala assim: vamos para outras cidades, porque lá também precisa. Simão Pedro e os apóstolos é como aquela pessoa que é batizada e não tem muita profundidade na fé, não sabe onde Jesus está e precisou procurar. Quem tem intimidade sabe que Jesus está rezando, está intercedendo por nós. Se Simão Pedro nesse momento tivesse intimidade, saberia aonde procurar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.